Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus. Olha só, para quem não me conhece, eu sei que aqui eu tenho vários conhecidos, mas para quem ainda não me conhece, me chamo João. Eu fiz missão no ano passado, estou retornando agora há pouco, a gente retornou há pouco tempo. E atualmente estamos indo na igreja do Jaci, mas o nosso ministério ele roda por várias igrejas, né? Um ministério que já dura há quase 10 anos. E desde 2020, Deus tem nos empurrado para as mídias digitais. Você pode ver aí, eu vou fazer o meu merchan aqui, não da minha imagem, mas do ministério. Porque durante esses 10 anos a gente esteve presencialmente nas igrejas, mas na pandemia nós sentimos uma aceleração para nós estarmos presentes também nas mídias sociais. Então você pode acompanhar conteúdos como este, voltados para a área espiritual no Instagram, no YouTube, no Twitter e também no Spotify, com os podcasts que a gente grava. E a gente dissemina a mensagem do Evangelho através das mídias sociais. Então, se você for tocado hoje, te convido a você compartilhar, a você seguir, a você consumir esse conteúdo e você também disseminar esse conteúdo para as outras pessoas que ainda precisam conhecer a mensagem do Evangelho. Sabe, eu queria fazer uma menção honrosa a todos os membros, mas principalmente ao César e ao Gustavo, o convite veio deles. E a gente passa por várias igrejas, mas não são todas, irmãos, não são todas que a gente é bem recebido como a gente foi aqui. Não só bem recebido, mas como a gente percebe uma igreja que sabe se mover em adoração. E não, antes que você se orgulhe disso, perceba que o mérito ele vem do Senhor Jesus, mas eu quero que você fique alegre porque, mesmo em meio ao final dos tempos, nós temos algumas comunidades que ainda não sabem se mover em adoração e nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos focando nisso, mas existiam pessoas aqui que enquanto acontecia a ministração não estavam nem aí porque eu estava falando. Porque elas já sabiam o lugar. Elas já sabiam como chegar lá. E eu ministro louvor e adoração desde os 14 anos, mais ou menos. E durante muitos e muitos anos, eu vivi achando e acreditando que se a igreja não vinha junto, ou que a igreja não fluísse, a culpa era minha. E quando eu terminava uma ministração e a igreja não vinha, eu olhava para a banda e perguntava, e quem é que está em pecado aí? Porque eu acreditava que a responsabilidade era nossa. Mas sabe, eu entendi que o ensaio que acontece aqui em cima, ele deve acontecer para que todos os músculos estejam com a percepção aberta para o mover do Espírito Santo. E que sim, a gente convida a igreja a vir junto, mas se a igreja não vier, meu querido, eu estou indo. E se você quiser, você vem atrás. Mas eu percebi que essa comunidade, irmão, você tem que ficar muito feliz de fazer parte de uma comunidade que sabe se mover em adoração, que sabe chegar nesse lugar. E no momento crucial da história que nós estamos vivendo, saindo de uma pandemia, vivendo um contexto de guerra social, um contexto de polarização, e em breve iremos entrar nas eleições aí que você vai entender o que é guerra mesmo. Mas nós precisamos de uma comunidade relevante, precisamos de igrejas relevantes, que não apenas saibam como chegar neste lugar, mas que saibam conectar outras pessoas para também chegar neste lugar. Deus tem falado muito sobre avivamento, sobre reforma, sobre mover do Espírito Santo. É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. A mensagem não é complexa, a mensagem não é difícil, mas eu quero fazer um compromisso para que você não pisque, irmão, para que você não boie. Se você piscar, você vai perder o fio da meada. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre avivamento. No ano passado, a gente esteve presente no Rio Grande do Sul, na cidade de São Gabriel, 170 quilômetros do Uruguai. E a gente passou um ano realizando trabalhos voluntários, voltados tanto para a área comunitária, quanto para a área espiritual também, naquela cidade. Irmão, eu queria dizer para você que só foi alegria, mas foi só perrengue. E em cada um dos perrengues a gente aprende alguma coisa. Eu lembro que a gente estava na última semana que a gente ia passar ali, era a semana de evangelismo, era a semana final, onde todos aqueles trabalhos de estudo bíblico, eles eram, o clímax daqueles trabalhos era naquela semana, em novembro. E a gente não tinha uma banda maravilhosa como essa, a gente não tinha uma equipe de louvor maravilhosa como essa, o que a gente tinha era eu, um violão e um carrom.
E sabe, a igreja que a gente ficou também era uma igreja que no início do ano não conseguia se mover nesse princípio de adoração. E também era uma igreja que funcionava para dentro. Uma igreja que pensava em fazer programação para dentro, para dentro, para dentro. E quem vinha de fora às vezes ficava meio perdido porque a programação era tanto para eles mesmos que eles não conseguiam pensar para fora, não conseguiam alcançar pessoas de fora. E a gente, tanto no plantio da nova igreja que a gente fez, a gente foi trabalhando essa mentalidade, pela graça de Deus, não por mérito nosso. E eu lembro que era a última semana, era um dia que eu ia pregar e eu também estava ministrando nesse dia. E era uma música nova, irmão, era uma música que a igreja tinha aprendido há 3 dias apenas. E aquela música foi o marco da nossa missão, porque foi a música que a igreja aprendeu, aderiu e se moveu em adoração a partir daquela canção. E naquele determinado, justamente naquele dia, irmão, justamente naquele dia, os outros 2 dias até então tinham dado tudo certo, o louvor tinha fluído, a igreja tinha fluído, a palavra foi muito boa, muitas pessoas reconectando e aceitando Jesus. Mas naquele dia, a gente estava em mais um louvor, mais um ambiente de adoração. Quando de repente, de uma hora para outra, repete comigo, de repente. Quando de repente, de uma hora para outra, cai a energia. E não no quarteirão todo, só na igreja. Cai a energia na igreja e de repente o violão que estava conectado no cabo, ele para de funcionar. De repente os microfones que estavam ligados, eles desligam. De repente os ares, era novembro, estava muito calor, de repente os ares que estavam funcionando, eles param de funcionar. E então toda aquela estrutura que favorece um ambiente de adoração, ela deixou de existir, não tinha mais letra, não tinha nada, era apenas as vozes. E para minha surpresa, irmão, aquela igreja que não sabia se mover em adoração, continuou louvando de uma forma esplêndida. E eu digo para você, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre experiências sobrenaturais com os céus. Eu garanto para você que não eram apenas as pessoas daquela igreja que estavam cantando. E naquele momento Deus falou ao meu coração, olha, enquanto você mantiver a mesma alegria, o mesmo brilho nos olhos, para ministrar sem violão, sem instrumento, sem microfone, sem data show, sem estrutura, então você vai entender o que é adorar. Então você vai entender o que é adoração. Uma vida de adoração, ela não tem a ver com estrutura, irmão. Uma vida de adoração, ela tem a ver com coração quebrantado, contrito, mergulhado em águas profundas nas Escrituras. E também com espontaneidade. E infelizmente hoje o que a gente vive, tudo que eu vou falar aqui a respeito de igreja, não pense só Guanandi, e não pense só igreja adventista, mas pense em corpo de Cristo pelo mundo. O que a gente vive, principalmente no Brasil, é uma separação entre poder de Deus, entre Pentecostes, entre reavivamento e entre palavra e escritura. As igrejas, elas tendem a escolher um lado para que elas sigam. Ou uma igreja é muito do ensino das escrituras, muito da palavra, muito da escola bíblica, muito da escola sabatina, da EBD, ou a igreja é muito do Pentecostes, mais avivada e tudo mais. Só que a Bíblia, irmão, ela não trabalha nesse segmento. Jesus, certa vez, quando indagado acerca disso, ele falou, olha, vocês estão errando, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, ele vai dizer o seguinte, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Então, nesse primeiro momento da mensagem, eu quero enaltecer as Escrituras, porque não muito tempo atrás, a gente teve um rebuliço nas redes sociais gospel, falando da atualização da Bíblia. Que a Bíblia deve ser atualizada, mas sabe, quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para o Evangelho, e quando eu observo a figura central do Evangelho, que é Jesus Cristo, eu percebo que, quando se trata de Escritura, a única coisa que deve ser atualizada é a minha e a sua vida. Quando se trata de Evangelho, a única coisa que deve se submeter é a minha e a sua vida. Só que eu não posso descartar e usar apenas este livro como uma fonte de conhecimento. Esse livro, meu irmão, o livro que você tem aí no seu celular, ou o livro que você tem aí do teu lado, no teu banco, ele é carregado de poder. Ele é carregado de poder de transformação. E as palavras descritas aqui nesse livro, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, elas trazem consigo um poder de transformação, porque é a própria palavra de Deus. Existem elementos que nós devemos contextualizar. Agora, quando se trata de relativização, se eu relativizo uma coisa, eu acabo relativizando tudo. O Evangelho, ele é absoluto, irmão. O Evangelho,
Ele é a base da nossa fé. O Evangelho, ele é a fonte de tudo aquilo que nós entendemos e sabemos, o pouco que sabemos sobre Deus. Esse é o Evangelho. E a gente não pode criar uma separação, como existe em muitos lugares, de ou ir só para o lado das Escrituras e vir uma igreja fria, ou ir só para o lado do Pentecostes e vira uma igreja sem base, sem fundamento. Não existe essa dicotomia dentro do Evangelho. Não existe essa dicotomia dentro das Escrituras. Porque para nós falarmos sobre avivamento, porque nós falarmos sobre derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós temos que alinhar a nossa vida pessoal com o Evangelho. Não buscando situações das Escrituras apenas para favorecer um argumento seu. Distorcendo textos para favorecer uma opinião sua, mas submeter as suas opiniões, mas para submeter os seus preconceitos, a sua origem, aquilo que a Escritura diz. Porque, infelizmente, você pode ter todo o conhecimento da Bíblia, mas às vezes as suas próprias opiniões pessoais podem prevalecer no que tange as Escrituras. E a minha vida deve ser uma completa submissão ao Evangelho. Deve ser uma completa submissão à vontade de Deus que está escrito nas Escrituras. Tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Baseado nessa dicotomia que existe, então a gente precisa procurar em maturidade, sabedoria, um alinhamento entre esses dois fatores. A Escritura, mas que também vem carregada de poder, mas que também vem carregada de Pentecostes, os dons espirituais se mobilizando em nosso meio. Eu quero dar para você um exemplo bíblico de alguém que tinha todo o conhecimento, mas não tinha entendido a essência do Evangelho. Eu quero que você abra comigo no livro de João, no capítulo 3. Evangelho de João, para mim, dos 4, o melhor. Melhor não, né? O que eu mais gosto. João, capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha para cá um pouquinho. Nicodemos, ele era tido como uma autoridade entre os judeus. Algumas traduções vão dizer que ele era príncipe entre os judeus. Sabe o que isso significa? Que ele, entre os doutos da lei, entre aqueles que já tinham passado por todo o processo de graduação judaica para chegar até onde eles estavam, entre esses, entre a nata, entre os principais, ele era tido como o príncipe. E por ele ser príncipe, eu posso deduzir duas coisas: ou ele era alguém que sabia se relacionar com pessoas muito bem, ou ele era alguém que tinha muito conhecimento. Ou uma terceira opção que eu criei agora, ele tinha os dois. Ou ele era alguém que tinha muito conhecimento das Escrituras, ou ele sabia muito bem se relacionar com pessoas, ou ele tinha os dois. E eu acredito muito que na perspectiva bíblica, ela não vai trazer os motivos, mas na perspectiva bíblica eu acredito que Nicodemos, ele era alguém que sabia muito bem se relacionar, mas que também conhecia profundamente as Escrituras. E ele procura Jesus porque Jesus tinha alguma coisa que chamava a atenção dele. E talvez ele não conseguia deduzir aquilo que era, e talvez ele tenha passado todo o ministério de Jesus tentando deduzir aquilo que foi, mas ele procura Jesus na calada da noite. Ele tem uma reputação a zelar, ele tem uma imagem a passar para as pessoas, e se ele fosse visto como mestre à luz do dia, aquela reputação que ele tinha construído ao longo de tantos anos poderia se esvairar. Talvez ele poderia perder os seguidores no Instagram, talvez ele poderia perder os seguidores no Twitter. Talvez ele pudesse ser cancelado se fosse nos nossos dias de hoje. Talvez a foto dele do lado de Jesus vazasse pelo WhatsApp. Talvez ele perdesse o seu cargo. Por isso ele procura Jesus na calada da noite, não entendendo Jesus como Messias, mas entendendo Jesus como enviado. Então observa isso, alguém que tinha pleno conhecimento do Antigo Testamento até então. O Antigo Testamento tem, por exemplo, o livro de Isaías, que possui diversas profecias messiânicas, mas esse alguém que tinha determinado conhecimento, às vezes mais do que eu e você temos sobre o Antigo Testamento, mesmo com todas as ferramentas que temos hoje,
Ele não sabia quem era Jesus. Ou melhor, ele não sabia quem era Jesus na sua totalidade. E Deus está falando uma coisa para uma igreja, perceba. Talvez você tenha todo o conhecimento, mas você não conheça Jesus. Todos os lugares que a gente passa, é a mesma direção espiritual. Talvez você conheça muito, mas o seu conhecimento levou a uma familiarização de quem é Jesus. E tornar Jesus um familiar faça com que eu me acostume com tudo que é falado sobre ele. E aí quando eu falo acerca de Jesus, ou quando pregam acerca de Jesus, meus olhos não lacrimejam mais. E quando eu falo acerca de Jesus, o meu braço não arrepia mais. O meu corpo não arrepia mais. E aí você vai para Apocalipse, não precisa abrir, mas você vai para Apocalipse capítulo 2 e você percebe uma igreja, uma carta escrita à igreja de Éfeso. Nessa carta, Deus vai mencionar tudo aquilo que tinha de bom naquela igreja. E aquela igreja, irmão, contextualizando, tá? Aquela igreja era uma igreja que tinha uma banda funcionando muito bem, que tinha um louvor muito bem conduzido, que tinha estrutura, que tinha banco confortável, que todas as semanas você tinha os melhores preletores e pregadores. Mas Deus fala assim, contra ti tem uma coisa. Você perdeu o seu primeiro amor. Em outras palavras, você não queima mais como antes. Sabe aquele primeiro amor quando você conheceu Jesus pela primeira vez? Então você perdeu. E hoje você vive um evangelho contemplativo. Um evangelho onde você senta no banco da igreja para contemplar as coisas. Onde você não vem para ser ativado, mas você vem para contemplar. E o erro de você contemplar as coisas é que você acaba virando um delegado de igreja. Você olha para cima e observa tudo aquilo que está acontecendo e fala, putz, a música podia ter sido mais bem escolhida, né? Aquele pregador é bom, mas eu prefiro outro. Aquele ministro é bom, mas eu prefiro outro. E a gente vai fazendo esses juízos sem sentido. E isso tudo tem uma motivação, tem uma raiz, tem uma origem. A perca do primeiro amor, por quem Jesus é. E eu me torno um verdadeiro religioso. A palavra religião, ela não existe no hebraico grego. Ela não existe no original, nem hebraico, nem no grego, nem no aramaico. A palavra religião, ela veio do latim, que depois foi traduzida para o inglês, e que depois foi traduzida para o português. E a palavra religião, por mais que etimologicamente tenha um significado bonito e profundo, ela surgiu num contexto para tentar traduzir o fazer do homem para atrair Deus. Ou seja, eu faço coisas para que Deus me abençoe. Eu faço coisas, eu crio rituais, eu crio liturgias para que Deus se aproxime. Mas o evangelho não trabalha nessa perspectiva, irmão. Na verdade, o evangelho é a própria religião de ponta cabeça, aonde o Deus se fez homem e buscou o ser humano. E esse Deus que se fez homem e buscou o ser humano não atinge mais o seu coração. Ele não faz queimar, ele não faz lacrimejar os seus olhos, sabe por quê? Porque você se ocupou de tantas tarefas religiosas que você se esqueceu de quem pediu essas tarefas. Você se ocupou tanto com a obra do Senhor que você se esqueceu do Senhor da obra. Uma das histórias mais tristes, icônicas para mim dos evangelhos, se não me engano está em Mateus capítulo 10, não precisa abrir, mas é a história de Maria e de Marta. A história de Maria e de Marta, meu irmão, é basicamente o seguinte. Elas convidaram Jesus para estar na casa delas. Só que Marta, ela ficou tão preocupada em receber Jesus, que ela foi direto para o serviço. E por ir direto para o serviço, ela perdeu a oportunidade de estar aos pés do Senhor. E ainda foi reclamar com Jesus, falou, Jesus, fala para Maria aí me ajudar, porque eu estou fazendo tudo sozinha. E aí Jesus fala assim, às vezes, Marta, e às vezes, igreja, só é necessário uma coisa. Uma coisa. E essa uma coisa é estar aos meus pés. Existe um calendário para seguir. Existe liturgia para prosseguir. Mas, às vezes, mais importa o seu estar do que o seu fazer. Enquanto a gente não entender que é muito mais importante o estar aos pés de Jesus para depois o fazer coisas em nome de Jesus,
o reavivamento não vai acontecer. Porque o Espírito Santo, ele só desce para pessoas que têm um coração quebrantado. Que muito provavelmente não terão toda a teologia e não terão todas as explicações bíblicas sobre as determinadas doutrinas. Mas que têm um coração queimando de paixão por Jesus. Se você perde esse primeiro amor, você perde a sensibilidade espiritual. E às vezes Deus está falando com você há muito e muito tempo e você não está ouvindo. Você vem, você pede oração aqui. Você declara pedidos de oração no seu PG. E Deus já tem te falado, dado um direcionamento há muitos e muitos anos, mas você não tem escutado. O capítulo 3, ele vai seguir. E o verso 8, Jesus explicando o nascer de novo. E Jesus diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí Nicodemos pergunta no verso 9, como pode ser isso? E aí vem a pergunta crucial de Jesus nesse capítulo, que é o verso 10, que diz assim: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Sabe o que Jesus está falando para você e para mim aqui? Você tem anos de crente, você tem anos de igreja, você tem anos indo de culto após culto, frequentando todos os cultos, indo sábado, e fazendo tudo aquilo que o parâmetro de um bom cristão, aos olhos das pessoas, você faz, mas, peraí, você não entendeu algo básico, que é o nascer de novo. O nascer de novo, irmão, tem a ver com você abrir mão de 100% das suas vontades, de 100% do seu eu, e se submeter à vontade do Pai. Não, e a sua vida é transformada não aquilo que não por causa do que as pessoas falam, mas através do que Jesus tem te falado no seu momento em secreto. Mateus 6,6 é o principal código de manifestar ou de nutrir amor por Jesus. Entra no seu quarto, fecha a porta, busca teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Esse é o maior código sobre como manter uma espiritualidade ativa e sobre como manter paixão por Jesus todos os dias da sua vida. Deus está falando uma coisa para uma igreja e o que Ele está falando é o seguinte: você precisa voltar. Você relembra todos os anos a Semana Santa. Só que é só durante a Semana Santa que você separa para lembrar do que eu fiz por você. Durante as outras semanas do ano, você trata o meu sacrifício, aquilo que eu fiz por você, como só mais um fator da história humana. E você vai vivendo a sua vida como se eu não existisse. São chamados ateus na prática. Até acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Deus está falando uma coisa para uma igreja, irmão. E o que Ele está falando para nós é que nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Durante o ano em missão, esse talvez tenha sido o dizer mais repetitivo de Deus: você precisa voltar, você precisa voltar, você precisa voltar. Porque a tendência, quando você está num ambiente missionário, é você falar: eu sou o cara, né, meu? Eu estou aqui fazendo missão, enquanto o povo está lá na igreja, indo de culto após culto, eu estou aqui todos os dias pregando. E Deus, cara, me quebrou no meio de tal forma, me fazendo entender que tudo que eu sou e tudo que eu tenho é pelos méritos dele. Portanto, irmão, se você faz as coisas aqui dentro da igreja, desenvolve ministério, tentando arrancar uma bênção de Deus, desculpa, mas você está caminhando em imaturidade. E muita imaturidade, porque o meu fazer não deve ser para arrancar bênçãos de Deus. Agora, o meu fazer, a minha boa obra, ela tem que acontecer a partir de uma resposta do que Ele já fez por mim. E o meu principal trabalho e principal esforço tem que ser descansar naquilo que Ele fez. Não quero dizer que você não vai realizar obras, não quero dizer que você não vai trabalhar, mas o trabalho, a obra, o ministério, ele tem que acontecer debaixo de uma consciência correta. E essa consciência Ele fez, é por isso que eu faço. Ele fez, é por isso que eu prego. Ele fez, é por isso que eu ministro. Ele fez, é por isso que eu canto. Ele fez, é por isso que eu louvo o nome dEle. Essa é a hora que você diz amém. Um príncipe entre os judeus.
Alguém que tudo que lhe for ensinado a fazer, a seguir, todas as doutrinas, toda a teologia da época, ele sabia, irmão. Mas ele não tinha conhecido Jesus de fato. Ele não havia entendido quem era Jesus de fato. Então você pula basicamente o livro inteiro e cai comigo lá em Atos. Esse você pode abrir. E aqui você encontra a chave para qualquer e todo movimento de avivamento. A gente já está chegando no final, você vai almoçar cedo hoje, amém? Agora o pessoal fala amém. Falou de comida para crente. Querido, se você tem no seu coração o desejo de gerar um ministério, de fazer missão fora do seu contexto, o livro de Atos é a base para você realizar todo e qualquer tipo de trabalho missionário. O que esses caras passaram, o que esses caras fizeram não é brincadeira. O que esses caras fizeram em prol do evangelho, passaram em prol do evangelho. Paulo foi apedrejado, dado como morto, ele se levantou a poeira e voltou a pregar, irmão. Esse é o nível. Eles apanhavam tanto, eram tão açoitados que Ellen White declara que as entranhas dele ficavam à vista. Sabe o que eles faziam? Cantavam ao Senhor durante a madrugada. Sabe, a gente não sabe o que é sofrer por Jesus. E talvez por não saber o que é sofrer por Jesus, que a gente não entende a chave de tudo isso, e a base, que é o amor por Jesus. A gente só lê a primeira parte do mandamento. Amai ao Senhor Deus. E a gente se esquece da segunda, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Deus trabalha com o princípio da reciprocidade. Não é que Ele trabalha e Ele só recompensa se você buscá-lo, se você fizer mais, não. Mas Ele está disposto a entregar mais dele se você entregar mais de você. Todo se que acontece na Bíblia, a partir de Deus, Ele ativa uma promessa aqui na terra. Se vocês me buscarem, se vocês orarem, se vocês se humilharem, então eu os ouvirei, eu sararei a terra de vocês. Os perdoarei, os sararei. Quanto mais eu busco, mais de Deus eu tenho. E Deus, Ele só vai expor mais dele quando Ele tiver tudo de mim. Então não é quanto tempo você passa lendo a Bíblia, não é quantos capítulos você lê todos os dias, não é quantas horas você passa em jejum, mas sim é como você vai para esse lugar. É como você vai para esse ambiente de encontro. É como você vai se conectar com Jesus. É com qual intenção? A intenção de ser religioso no sentido de atrair bênçãos para você, ou na intenção de eu só vou buscá-lo porque Ele merece. Eu só vou buscá-lo porque sem Ele eu não sou nada. Olha o que a gente está cantando, irmão. Só em Ti confiarei. Em frente eu irei, eu nada temerei. Olha o que a gente está cantando. Que a sua canção possa se materializar em uma verdade na sua vida. E que sim, você possa caminhar todos os dias sem temer. Porque você sabe que Ele está contigo. E que o seu Maranata não seja apenas um clamor, mas seja uma ação. Agora a gente vai para o texto. Capítulo 1, verso 8, diz assim: mas receberão poder, repete comigo, poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, e a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o verso 9 diz assim: tendo dito isso, obrigado irmão que acendeu a luz aqui, me ajudou pra caramba, eu estava nem enxergando mais os textos. Verso 9: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês ainda estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia, irmão. Eu não sei se você entendeu todos os nuances dessa história que eu acabei de ler para você. A partir do verso 4, ou melhor, a partir do verso 1, você percebe que existe um relato final do ministério de Jesus. Então Jesus tinha ressuscitado e ele estava agora há 40 dias caminhando com os seus discípulos.
dando as últimas instruções. E os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus que não é uma pergunta burra, é uma pergunta muito inteligente, é uma pergunta muito relevante, é uma pergunta muito importante. Eles falam assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Essa pergunta não estava relacionada ao reino celestial, mas sim estava relacionada a uma reforma da sociedade. E essa pergunta não está errada, irmão, porque uma igreja madura, uma igreja avivada, é uma igreja que não se descola da responsabilidade para com a sociedade, para com a comunidade. É uma igreja que sim, tem boas programações, tem boas liturgias, tem bons cultos, mas ela não se descola de uma responsabilidade para com o próximo, para com quem passa fome, para com o órfão, para com a viúva. A pergunta deles era boa. Só que Jesus fala assim, ó, peraí. Vocês não estão entendendo nada. Não compete a vocês saber o tempo e as eras. E aí Jesus pega e entrega a visão dele para o nosso tempo. E desculpa, se você achava que os dons espirituais, ou que o Espírito Santo estava garantido apenas para a época dos discípulos, você está errado. Porque o mesmo poder que veio sobre os apóstolos também está disponível para mim e para você. Engana-se quem pensa ou quem alimenta a ideia de que o Espírito Santo está concedendo o seu poder a conta-gotas para a igreja. Mas o mais interessante, depois do código poderoso que destravou a vida dos discípulos, o mais interessante é que ele ascende aos céus. E sabe, não dá para condenar os caras. Se fosse eu, se fosse você, provavelmente a gente também ia ficar olhando lá igual dois bestas. Mas aí aparecem o que a gente entende como uma manifestação angelical e diz assim: peraí. Por que vocês estão com os olhos fixos? Lembra da música que a gente cantou durante tanto tempo? Pés na terra e olhos no céu. Que tal pés na terra, olhos na terra, mas mentalidade no céu? Sabe por quê, querido? Porque no céu, não sei se você sabe, mas no céu você não vai precisar organizar culto. O serviço que você faz aqui não vai ser necessário no céu. O céu não é a sua missão, o céu é o seu destino. A sua missão é trazer os céus para a terra enquanto você estiver aqui. Por isso que o anjo pergunta: cara, o que você está olhando para cima? Tem coisa para fazer aqui. Existe um evangelho que precisa ser pregado na nossa geração hoje. E o mestre que você acabou de ver subir declarou que vai vir sobre você um outro consolador, tão poderoso que em João capítulo 16, Jesus declara: é melhor que eu vá para que ele venha. Vocês não estão ligados, é como minha linguagem, tá, irmão? Na nova versão, João Xavier, revista atualizada. Vocês não estão ligados no que vai acontecer aqui agora. Vocês não estão ligados no poder que vai ser derramado sobre vocês, cara. E o relato de Atos continua. Acaba o capítulo 1, começa o capítulo 2. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes, ele era 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus. E quando Jesus declarou que eles receberiam poder, haviam mais ou menos 500 pessoas ali naquele contexto. Jesus passa essa mensagem, Jesus passa esse código, ele sobe aos céus e aquelas 500 pessoas começam a entrar em oração, procurando esperar e receber o tal do Espírito Santo que iria ser derramado sobre eles. Passa o primeiro dia, não acontece nada. Passa o segundo dia, não acontece nada. As pessoas começam a ficar desesperançadas. Passa o terceiro dia, nada acontece. As pessoas vão deixando até que sobram 120. E de repente, repete comigo, de repente, ouviu-se como o som de um vento. Viu-se como línguas de fogo descendo sobre aqueles homens. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. A palavra poder, descrita em Atos capítulo 1, no verso 8, é a palavra dunamis do grego. E o dunamis tem a ver com dinamite, explosão. É esse o nível de poder que está sobre as minhas mãos e as suas mãos. Sabe, o ano passado foi um ano de completa desconstrução de um João religioso para um João apaixonado por Jesus. E estudando sobre manifestações sobrenaturais, sobre avivamento, sobre o poder do Espírito Santo, a gente viveu tanta coisa ali, irmão.
Eu falei que ia terminar cedo, né? Mas eu tenho tanta história para contar para você. Vocês me dão mais 5 minutos? Eu lembro que a gente dava estudo para Dona Elza. E a Dona Elza sempre foi uma senhorinha, cara, que recebeu a gente muito bem. E sempre que ela vinha nos receber com uma espécie de proteção no joelho. E ela sempre vinha nos receber mancando, com um sorriso no rosto, mas mancando. E vai o primeiro estudo, vai o segundo estudo, era um estudo bem relacional, assim, bem focado em manter uma relação com ela, para depois apresentar o evangelho, a mensagem. E vai o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro, e eu estudando muito sobre cura, sobre avivamento, sobre dons espirituais, sobre o mover do Espírito Santo, as histórias do avivamento que já teve no país de Gales, na Rua Azusa, enfim, várias histórias. Incendiado por aquilo, irmão, e brotou em mim uma ousadia que eu não sei de onde veio, que eu, no final do estudo eu perguntei: Dona Elza, qual que é o problema que a senhora tem no joelho? Ela falou: olha, meu filho, eu rompi os ligamentos, no meu caso aqui é só cirurgia, eu estou esperando a chamada do SUS e tudo mais. Eu falei: Dona Elza, posso orar pelo seu joelho? E ela me olhou como se eu fosse um louco, óbvio, mas ela falou: pode, meu filho. E aí eu estava de dupla com o que hoje é minha namorada. E eu falei: Nadine, senta do lado dela, coloca as mãos sobre o joelho dela, eu vou orar. A gente orou, irmão. Quando a gente abriu os olhos, não aconteceu nada. E aí terminou aquele momento, a gente foi para nossa casa e voltamos na semana seguinte. No que eu abro a porta, eu percebo que aquela proteção que ela usava no joelho estava no braço do sofá. E ela vem me receber, sem mancar agora. E eu, bobão, né, irmãos? Esqueci que tinha orado pelo joelho dela. Perguntei: ué, Dona Elza, por que você não está usando sua proteção? Ela falou: meu filho, eu não sinto mais dor. Não, ela ainda falou: a sua oração tem poder. Irmão, isso aqui não é para que o nome do João seja exaltado. Mas essa Dona Elza conheceu o real poder de Jesus através dessa cura. E essa Dona Elza não trouxe apenas a sua filha, não trouxe apenas o seu marido, mas a neta começou a frequentar o Clube dos Bravadores. E hoje estuda para batizar. É um pano de fundo, irmão. O dom é um pano de fundo, o dom espiritual que está sobre nós é um pano de fundo para que o evangelho seja pregado. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Atos capítulo 20, Atos capítulo 4, verso 20. Falamos daquilo que vimos e ouvimos. Se você não passa tempo com Jesus, você não ouve Jesus. Se você não passa tempo com Jesus, você não vê Jesus. Como é que você vai manifestar uma mensagem que nem você tem no seu coração? Última história, tá? Prometo. A nossa casa / igreja, porque a escola onde a gente morava, uma escola desativada, uma escola adventista desativada, ela era no fundo da igreja. Sem brincadeira, irmão, a casa ficava do lado, dividia muro com uma casa de magia negra. E sabe, eu respeito e eu dialogo, eu gosto de conversar com pessoas de todas as religiões. Todas mesmo. Eu vejo que tudo aquilo que tem verdade e sinceridade é bonito, por mais que eu creia que só existe um que é o caminho, só existe um que é a verdade, só existe um que é a vida. Só que existem algumas linhas, irmão, isso aqui só entre nós. Existem algumas linhas que são linhas um pouco mais profundas. A linha vermelha, a linha branca e tem a linha negra. Na linha negra acontecem sacrifícios de animais em prol do mal de outra pessoa. Mas quando um cordeiro é sacrificado, é uma afronta direta a Deus. E eu lembro que eu estava na sala que a gente faz o culto, que é no segundo andar. No segundo andar você tem acesso direto, a sua visão tem acesso direto ao que acontecia naquele terreno. E me arrepio só de lembrar. Naquele dia, irmão, eu olhei para o chão. No que eu olhei para o chão, eu vi 2 cordeirinhos brancos, imaculados, sendo preparados para sacrifício. E foi bem nesse momento que eu estava estudando sobre Pentecostes, sobre o livro de Atos. Eu falei: não, aqui comigo, não, isso aí não vai acontecer. Porque eles não estão apenas manifestando a religião deles, eles estão afrontando o meu Deus.
E eu chamei a Nadine, chamei toda a galera, vamos fazer uma oração aqui, porque o que está acontecendo aqui é muito mais do que mera liberdade religiosa. O que está acontecendo aqui é uma afronta ao Deus que nós servimos. E a gente entrou em oração, eu fui para a salinha de oração, a galera começou a orar. A galera começou a fazer um certo jejum, era tarde da noite. E nós fomos dormir. Quando eu acordo no dia seguinte, todos os animais, querido, haviam sido sacrificados, menos os 2 cordeiros. E as meninas, que o quarto dela era ela literalmente do lado onde acontecia todos os rituais, elas falavam que as pessoas declaravam: eu não consigo, eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo. Sabe, eu não estou te falando isso porque a gente acabou com o ritual dos caras, não. Eu estou falando isso é porque existe uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor. O diabo, ele anda como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está rondando seus filhos, cara. Ele está rondando seus filhos. Cuidado com o que seus filhos estão assistindo na internet. Ele está rondando os maridos, fazendo com que os maridos se viciem em pornografia, empurrando eles para dentro do quarto, fazendo com que eles percam a responsabilidade de homens, de pais. Ele está fazendo com que as mulheres assumam jornadas triplas, se desgastem. Ele está fazendo com que os filhos sejam abandonados. Hoje o que você mais tem é abandono parental. Eu trabalho numa escola, o que você mais tem é pais ausentes na criação dos meninos. O inimigo está trabalhando, cara. Enquanto a gente está aqui discutindo religião, discutindo se pode ou não pode, pode isso, não pode aquilo, pode causa, não pode. Enquanto a gente está discutindo essas questões, o mundo está manifestando uma cultura. O mundo está manifestando uma cultura. O mundo está criando, inserindo nas nossas mentes uma cultura. Enquanto a gente está discutindo religião, o mundo está manifestando a cultura deles. E o chamado para Jesus é: vocês são a minha eclésia. Parênteses, palavra do grego usada para a igreja por Jesus. E a palavra eclésia não é uma palavra religiosa, é uma palavra militar. Era um tipo de domínio usado pelos romanos e pelos gregos. Eles enviavam 300 apóstolos. Se você achava que a palavra apóstolo é uma palavra gospel, não é. É uma apropriação cultural. Eles enviavam 300 apóstolos romanos para uma determinada região não romana. E aí aqueles 300 apóstolos começavam a reproduzir o jeito de falar, o jeito de vestir. Tudo que tangia a cultura romana, eles começavam a reproduzir. E quando a cultura romana estivesse impregnada naquele ambiente, o imperador se sentia à vontade para se manifestar. O rei se sentia à vontade para se manifestar. Então ele olha para nós e fala assim: vocês são a minha eclésia, responsáveis por manifestar uma cultura e atmosfera do reino, de justiça, paz e alegria aqui na terra, irmão. Sabe, chegou a hora da gente tentar parar de escapar do mundo. Uma mentalidade escapista. Não, eu venho para cá porque aqui é o meu refúgio. Não, irmão, aqui é o lugar onde você vem para ser ativado, para que lá fora você represente o reino. A gente tem que preparar a mente dos nossos jovens para que eles sim vão para as universidades federais, que são conhecidas como cemitério de cristão, irmão. Mas para que eles vão para lá, não para serem influenciados, mas para influenciar. É hora da gente começar a tocar as escolas, começar a tocar os negócios, começar a tocar as artes. Isso não é uma mensagem triunfalista, não, mas é uma mensagem de influência. É você sentar nesse banco e ficar meio de cara com ele. Falar: meu filho, eu vou sentar em você hoje, mas não se acostuma não. E aí a mentalidade com que você vem para a igreja muda. Aí você não vem para observar se o culto aqui na frente vai ser do seu agrado. Você vem para ser ativado, irmão. E não importa quem estiver aqui na frente, playback ou sem playback, banda ou sem banda. Você sabe chegar no lugar. Você sabe chegar no monte. Porque o rei está vindo, irmão. E se você não fizer, até as pedras vão fazer. A decisão que você tem é de apressar o breve retorno de Jesus, para você muito em breve encontrá-lo. E não só encontrá-lo, mas levar pessoas para encontrar com ele também. Eu tenho certeza que muitos aqui, tanto no período de pandemia quanto antes, perderam muitas pessoas que eram queridas para você. Eu perdi meu avô recentemente e todas as vezes que a gente se reúne em família é sempre uma falta que a gente tem. Mas vai chegar um dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em que aqueles que você amava e que te deixaram vão te reencontrar. Em que aqueles que você gostava de passar tempo junto, mas por questões da vida foram separados de você, você vai reencontrá-los, irmão.
Só que mais do que isso, aquele por quem você não viu, mas creu, e por isso bem-aventurado você é, Jesus, Ele vai ao seu encontro. Você vai poder tocar na face dele, você vai poder tocar as feridas dele. Então todos nós juntos, como um grande coro, onde a lágrima não ocupa mais os nossos olhos, onde o pranto não nos restringe mais, onde a dor não atinge mais o nosso coração. Neste lugar, na eternidade, teremos a eternidade para adorar ao Senhor. Eternidade não é que o calendário ele não vai ter fim, não, é a ausência de calendário. Essa contagem de dias que você está acostumado não vai ter mais. E toda a infinitude de Deus se iniciará em um processo de conhecimento, para você entender muitas coisas que você não entendeu aqui na terra, mas você vai entender no céu. Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos cantar esse último hino. Que o Rei não apenas está vindo, mas que Ele vem para nos buscar, amém? Que o Rei não apenas está vindo, mas para que Ele vem nos buscar. E não apenas te buscar, meu irmão, mas que você trabalhe arduamente para que Ele venha buscar os seus filhos, para que Ele venha buscar os seus pais, para que Ele venha buscar o seu cônjuge também, e para que toda a família se reúna em torno do nome de Jesus.